2 Crônicas capítulo 35. Então, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e, de bois, 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, e Zacarias, e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E com Ananias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, e Jeiel, e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 reses de gado miúdo, e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas, nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então, imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolhavam as reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois, prepararam o que era preciso para si para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, por isso é que os levitas prepararam para si para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Imã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemides, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então, ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes, se disfarçou, para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, antes, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então, o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha,
e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até ao dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eles que estão escritos na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias, e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá.